Sua Bíblia aberta no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 11. Nós vamos compartilhar esse texto da palavra de Deus nessa noite fria, que você também está aqui como ontem, que você veio à ceia, oportunidade que Deus nos dá. Esse texto do Evangelho de Lucas, em seu capítulo 11, ele vai nos falar, entre as passagens, os versículos, sobre o que se passa no coração de um pai. O que está dentro do coração de um pai? Às vezes nós falamos, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas o que está dentro do coração de um pai? O versículo 11 diz assim: qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Esse texto, ele fala muito daquilo que nós temos como referência de Deus Pai, de Deus como Pai. E esta passagem, ela traz aqui para nós o sentimento que nós podemos ter para com Deus. É quando o Senhor, na sua magnitude, nós oramos e o Senhor responde. E esse texto nos fala da bondade de Deus em relação aos seus filhos. Também esse texto nos fala que o comportamento de um pai terreno. Jesus ilustra uma expressão através deste exemplo, dizendo que um pai, qual é o pai? Aonde existe esse pai? Quem é o pai? Que se o filho precisar de algo, o pai não fará e ainda o prejudicará. Ele disse que nesse contexto, o pai jamais vai prejudicar um filho. Jamais que um filho pedir para o pai pão, o pai vai lhe dar pedra. E também o filho com fome, o pai não vai lhe dar cobra no lugar de peixe. E de fato, querido, esse aqui é um sentimento que nos rodeia. E isso aqui tanto vale para pai quanto para mãe. Nós não vamos nos pautar por aquilo que foge da palavra, por aquilo que foge da realidade. Porque o coração de um pai, ele aqui se assemelha, quando nós olhamos para essa declaração, o Senhor dizendo: olha, como um pai que pede, que intercede, que quer ver o seu filho bem, e ele não suporta ver o seu filho passando aflições, quando ele pede um pão e o pai vai lhe dar uma pedra. Ele disse: o vosso pai também é assim. Ele disse: se os pais terrenos fazem isso, ou seja, se os pais terrenos, eles vão para cima do socorro, eles se desdobram, se esforçam para produzir na vida do filho coisas boas, quanto mais Deus, quanto mais o Senhor tem para conosco. Eu não sei se você já esteve em momentos de aflição na sua vida, mas eu não estou falando daquela aflição, coisa comum, não daquelas que você não vê saída, você não acha saída, e você ora e Deus responde. Deus responde isso de uma maneira, usando alguém, de uma situação, mas Deus responde. Este é o sentimento que nós temos que ter, de Deus cuidando da gente. Ele deixa bem claro isso, dizendo: olha, se um pai que vê o filho com fome, e o filho está pedindo comida, o pai sabe lhe dar comida, imagine Deus, o quanto Deus faz a mais pela gente. Eu não sei você, meu irmão, mas às vezes a gente começa a olhar para aquilo que a gente tem hoje, aquilo que a gente vive hoje. A gente tem mais do que a gente merece, sim ou não? Se nós tivéssemos que pagar pelas coisas que Deus faz por nós, a gente não pagaria. Nós comemos melhor do que merecemos, sim ou não? Nós dormimos melhor do que merecemos. Nós vivemos hoje melhor do que os imperadores do passado.
Nossas casas hoje têm energia elétrica, tem banheiro, chuveiro quente. Nossas casas hoje têm televisão, entretenimento. Algumas casas têm aquecedor solar, elétrico. Nós temos hoje um aparato de situações. Tem gente que tem lavadora de roupa, lavadora de louça, tem gente que tem tem até a Alexa dentro de casa, né? Que coisa, que coisa. Eu não tenho, fui na casa de um amigo meu um dia, ele me ensinou e eu fiquei lá falando com ela, Alexa, tal, Alexa, música tal, Alexa, música tal. Eu falei, rapaz, ela fala mesmo e faz o que a gente pede mesmo. Pois é, querido, Deus faz muito mais pela nossa vida, muito mais. Agora, eu queria que você entendesse o que Deus compartilhou comigo para esta noite, para você que veio para o culto essa noite. O coração de um pai é algo que precisa ser estudado. Se você comparar o coração de um pai com quem não é pai, vai se distinguir de uma maneira muito, mas muito distante um do outro. Porque o coração de pai, ou de um pai, ele é um misto de muitas coisas. Se você procurar entender o que se passa no coração de um pai, você não vai chegar a um denominador comum. Porque no coração de um pai, existe dentro dele uma ação, entre tantas. Ele é guia e o pai é protetor. Você vê o filho, às vezes ele está subindo na gaveta do armário e você já corre, tira ele de lá, porque você sabe que ele pode cair, a ponta pode cortar o rosto. Você vê o filho, às vezes, indo de bicicleta, vai cair, você segura ele e você mostra ali como é que faz. Semelhante a isso, o pai, ele é protetor e ele é guia. O pai, no conceito da palavra, ele guia os seus filhos e ele protege os seus filhos. O pai tem dentro dele algo de exemplo e de inspiração. Você pode perceber que na grande maioria, quando as crianças são ainda pequenas, se você perguntar para elas qual a sua profissão, o que você quer ser quando crescer, principalmente os meninos, eles vão dizer, eu quero ser, eu conversei outro dia com um garoto, o pai dele era motorista, ele disse assim, eu vou ser também motorista. Eu não sei se ele vai manter essa mesma opinião daqui a alguns anos, mas todo pai, ele traz dentro de si esta condição de ser exemplo e de inspiração. Daí a responsabilidade de um pai, daí o nosso peso nisso. Todo pai traz dentro de si como se fosse um refúgio e segurança. Todo pai. Quando meu pai faleceu, dia 22 de dezembro de 2023, ele já estava doente, ele já estava com muita dificuldade, mas mesmo nas suas dificuldades, não andava com muita tranquilidade, mas ficava deitado, não falava muito. Eu lembro que uma das coisas que eu e o meu irmão nós destacamos do meu pai nos últimos dias, é que apesar dele estar debilitado na saúde, quando a gente falava assim, pai, vamos fazer uma oração, parece que não havia doença, mas ele orava num tom de voz, ele se impostava, ele clamava, a gente falava assim, rapaz, o cara parece que passava o momento da oração, aquilo, ele voltava ao seu natural, porque todo pai, ele traz para a gente um refúgio e segurança. E eu me lembro que algumas vezes, algumas situações que eu precisei, que eu sabia que tinha que tomar alguma decisão, alguma orientação, ou o que pensava. E a ideia era, vou falar, ver o que ele escuta, ver o que ele me fala. E o dia que meu pai faleceu, a hora que o meu irmão me ligou e disse, o pai foi embora. O sentimento que veio dentro do meu coração naquele dia, foi como se eu olhasse, eu fiquei olhando por um tempo, para o espaço, e eu senti como se uma corda tivesse cortada da viga mestra de uma lona. Eu fiquei olhando por um tempo e pensei comigo,
aquilo que esticava, que segurava, foi-se embora. Eu olhava assim por um tempo, até que eu me movesse, eu falei, como vai ser agora? Como que será agora? Porque todas as vezes que tínhamos alguma dificuldade entre algumas coisas, a gente sabia que indo lá, mesmo não podendo fazer muita coisa, você sabia que ele estaria lá na casa, deitado ou sentado, e se você citasse alguma coisa, vamos orar, teria. Porque todo pai traz dentro de si, e óbvio que eu estou falando do pai do padrão bíblico, aquele no propósito que Deus criou. Ele traz dentro de si essa questão dele ser o refúgio para o filho, o refúgio, a segurança. Você vê que quando nós temos alguma situação, um pai quando vê uma filha, um filho passando algum perrengue, ele fala, o que está acontecendo? Seu semblante está diferente, alguma coisa está acontecendo. Recentemente um pastor amigo meu, encontrei, ele disse assim, Kleber, eu precisei tomar uma decisão com meu filho. Falei, fulano? Ele disse sim. Eu liguei para ele nos Estados Unidos e ele estava morrendo. Falei, como assim? Falei, estava morrendo. Estava acontecendo algumas coisas com ele lá e ele estava praticamente com data e hora já para morrer por causa de algumas situações. E quem deveria de estar com ele simplesmente tomou uma decisão e estava prejudicando. Eu não tive dúvidas, eu passei a mão nas coisas que eu tinha que fazer. Juntei e fui lá nos Estados Unidos. Mesmo sem saber falar inglês, eu fui lá. Achei onde o meu filho estava, peguei o meu filho, trouxe o meu filho de volta para o Brasil. E graças a Deus, depois de 6 meses, o meu filho voltou a engordar, meu filho voltou a andar, meu filho voltou a falar. E eu não me arrependo do que eu fiz, porque todo pai traz isso dentro dele. O pai também traz amor incondicional. Pai é isso, irmão. Pai, ele não, apesar de às vezes algumas coisas que a gente não gostaria de viver, a gente não consegue nem deve odiar filho. A gente não consegue dizer, não fale mais comigo, não quero mais falar com você. Um pai cristão, um pai no padrão da Bíblia, o pai verdadeiro, ele tem um amor pelo filho incondicional. Olha que o que eu mais assisti durante muitos anos, indo para algumas penitenciárias, vem dia de visita, pai e mãe se sujeitando a 400, 300 quilômetros, 700 de estrada, ficando 2, 3, 4 horas numa fila, para poder entrar lá e ver o filho que está preso, que cometeu um delito. O pai não deixou de amar um filho, porque o filho se tornou uma pessoa delituosa, o pai continua amando. O pai traz dentro dele também o sentimento, a ação de ser companheiro e amigo. O pai vibra com as conquistas dos filhos. E o pai também se sensibiliza. O filho olha para o pai e ele precisa sentir, porque isso o pai é que tem dentro dele. Gerar para o filho uma questão de companheirismo. O que está acontecendo, filho? O que está acontecendo, filha, com você? A gente bate o olho no filho, na filha. Você fala, você sabe que tem alguma coisa que não está bem. E se tiver gente perto, a gente já desconcerta um pouco. A gente está louco para sair daquele ambiente, para chegar e falar assim, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu vi você com os olhos vermelhos, chorando, o que foi? Não, pai, foi nada. Não, foi sim, o que é? Eu quero saber, eu quero conversar. Fala comigo. A gente anda perto, a gente não só olha, porque pai traz isso com ele, e o pai é amigo. Amigo, irmãos, amigo. Ele não fala o que o filho só gosta de ouvir. Aliás, isso não é ser amigo. Amigo pontua os amigos. E o pai, ele traz dentro de si ser companheiro e também ser amigo. Ele diz, você está errando aqui. Não, você não deve fazer isso. Não, por isso. O pai traz dentro de si o gesto de sacrifício pelo filho. Conheço pais que trabalham em 2, 3 empregos para complementar a renda. Conheço pais que simplesmente eles deixam de ter coisas para eles, para fazer
pelos filhos. Pais que às vezes sacrificam até a si mesmo na alimentação para sobrar mais para o filho. Os pais trazem consigo dedicação. Um pai, à luz da palavra, também traz dentro do seu coração dedicação. O que você está precisando, filho? Olha, a gente não tem, mas vamos dar um jeito. Vamos orar. Meu pai dizia sempre assim: não há mal que Deus não possa resolver. E Deus não conhece o impossível. Falou, eu não sei como resolver. Muitas vezes foi isso. Ele orava. Eu me lembro que teve um processo na minha vida profissional, em que as coisas estavam muito difíceis. As injustiças durante o processo estavam terríveis. E um dia eu sentei para conversar com o pai e falei, pai, sei, acho que está dando ruim lá, só Deus para colocar a mão. É um monte de mentiraiada, é um monte de coisa, não flexibilizam para a gente apresentar provas, ao contrário. E eu disse assim, eu precisava tanto falar com fulano. Se fulano resolvesse contar a verdade do que ele viu naquele dia, mudaria toda a história, mas eu não tenho acesso a ele, pai. A patente dele é uma patente muito alta. Ele disse assim, vamos tentar. Ele ligou para um, foi atrás de outro, e no dia seguinte ele disse assim, fulano está nos esperando em tal lugar, para a gente sentar e conversar com ele. E nós entramos no carro, naquele dia fomos até lá, sentamos com aquela autoridade, eu me apresentei a ele, eu disse, o senhor lembra de mim? Ele disse, lembro, eu estou sendo acusado disso, naquele dia. Ele disse assim, mas você não fez isso, eu estava lá. Eu falei, pois é, mas é isso que estão fazendo hoje. Ele disse, o que eu posso fazer por você? Eu falei, só contar a verdade. Ele disse, isso para mim é tranquilo, eu não tenho problema com isso. Pai é dedicação. Pai faz isso. Pai, ele traz dentro de si uma situação de complexidade. Pensa para um pai quando é liberar uma filha para casar. Meu irmão. O que é o primeiro namorado chegar e a gente começa a olhar assim, estou vendo essa menina esquisita. Escuta bem, não quero nem ouvir essa história desse cara, porque não tem filho aqui para isso não. Porque o sentimento complexo dentro do coração, falando, a minha menininha ninguém vai mexer. E quando você tem que encarar o candidato, que é candidato a candidato, o aspirante do candidato para ser seu futuro genro, você olha para o cara assim e fala, rapaz, se você soubesse a vontade que eu estou agora de você, é um misto de complexo, a minha doce, a minha filhinha. Pois é, o pai traz isso. Pai também traz um complexo quando você vê o filho chorando. E o que aconteceu? O menino bateu em mim. O que a gente faz como pai? Cadê o menino? Quem que é o pai desse? Aí já começa. Quem que é o pai desse filisteu? Quem que é o pai desse midianita aqui? Quem está batendo no filho da gente? O coração de pai é complexo. O coração de pai às vezes fala assim, ih, rapaz, a hora que o pai dele souber, a hora que o pai dela souber, fica todo mundo assim. Aí chega e o pai toma ciência de uma lambança que a filha fez ou que o filho fez. Aí fica todo mundo assim. A esposa já fica, calma, bem, calma. Você tem que falar com um jeito. Parece que é uma coisa, calma, olha como que você vai falar. Presta atenção. A gente fala assim, mas dá licença. Aí todo mundo espera que o pai vai dar uma bronca. Ou ele abraça, beija, fala, estamos juntos. Como também o contrário. O pai não faz nada. Não, eu sou peixinha do pai. Não cai nessa não. Porque você fez isso? Você fez isso? Quem te ensinou a falar isso? O pai traz dentro dele uma complexidade. E o pai também traz dentro dele uma evolução. Como faz? O pai traz coisas que o pai faz pelo filho. Ele rola para o chão, músicas, coisas que ele não tinha, a mente se abre por causa do filho. O pai evolui por causa do filho. E o pai traz dentro dele algo que
tua os filhos. Não se fala de herança financeira, de bens, mas de valores. Todo pai traz dentro de si esse misto de sentimentos, de maneira que você olha para os filhos. E agora há pouco, Fernanda disse aqui no momento da palavra, que hoje nós estamos caminhando para sair daquilo que durante todos esses anos era nosso espaço de congregar, para ir para um espaço maior. E talvez, muitos de nós, talvez não vá viver tanto tempo assim, depois de estarmos lá. Eu quero até acreditar. Mas uma geração que vem depois da gente, vai pisar na terra que a gente semeou e trabalhou por elas. Uma geração que vai viver aquilo que a gente não viveu. Que os nossos filhos, o desejo de todo pai, é que os nossos filhos comam melhor do que a gente comeu, que se vistam melhor do que a gente se vestiu, que vá em locais que a gente não foi. Aliás, o desejo de todo pai é esticar a lança ou a flecha, e que o seu filho vá muito mais longe do que ele foi. Essa é a realização de um pai e a realização de uma mãe. Ser pai não é dar ao filho o que ele quer. Não, ser pai não é fazer isso, não. As pessoas erram quando dão aos filhos somente o que eles querem. Ser pai é muito mais do que isso. Ser pai é encaminhar o filho para que ele encontre o caminho. Um pai, ele, apesar de amar, apesar dele desejar o bem, ele não faz tudo o que o filho quer, mas ele mostra o caminho, ele faz com que o filho encontre o caminho. Esse sentimento do coração de um pai, às vezes as pessoas não entendem. O coração de um pai é algo muito, muito especial. E é interessante porque pai, ele traz dentro de si algo divino. Se você parar para avaliar um pai ao padrão da palavra de Deus, você vai ver que este pai, ele traz algumas coisas semelhantes ao que o nosso Pai celestial também vive. O pai, ele sofre, e às vezes o pai sofre até dobrado. Você vê que o amor de Deus por mim e por você, ele entrega Jesus, o seu único filho, para morrer por uma humanidade que se recusa a amá-lo. Eu vinha conversando com Fernanda agora para o culto, e falando para ela sobre algumas coisas que esta geração, eles querem fazer como se fosse normal. Deus, para eles, não pode cobrar absolutamente nada. Deus é só amor. Para eles, Deus tem que ser assim. Eu preciso de Deus numa troca de carro. Deus, eu preciso passar no concurso. Deus, eu preciso de uma promoção. Geralmente as pessoas só olham para Deus, principalmente assim, Deus tem que nos dar tudo e tem que nos aceitar como se a gente fizesse um favor para Deus. Olha, Deus, nos meus, o meu 1,90 m e nos 120 quilos, o Senhor sabe, né? O Senhor tem que entender. Olha, Deus, eu estou aqui com os meus olhos azuis, meus olhos verdes. Deus, eu estou aqui falando 3, 4 idiomas. Podia estar na boate agora, Deus, mas eu estou aqui na tua casa. Essa geração trata às vezes o Pai celestial assim. Não pode cobrar nada. E nós vimos aqui que o Pai, ele traz dentro de si alguns sentimentos complexos. Você vai encontrar na Bíblia, por exemplo, Nadab e Abiú, que fizeram exatamente o que não lhes permitido era fazer, e foram fulminados. Você vai encontrar Corá, Datã e Abirão, que se levantam contra Moisés, e no mesmo instante que eles fazem aquilo, toda aquela situação, o Senhor separa eles, e Moisés fala assim: olha, quem for homem de Deus, fique, mas quem não for, que a terra se abra e consuma. E naquela mesma hora o Senhor, o Pai, permitiu que Corá, Datã e Abirão entrasse por aquele vale, que a terra se abriu, suas tendas, suas famílias. Mas alguns às vezes acham que Pai é como se fosse assim o meu empregado, e que Deus é nosso empregado. Ah, Senhor,
faz um favor para mim amanhã. Amanhã, Senhor, eu preciso amanhã receber um aumento de salário. Senhor, amanhã eu preciso que aquele negócio dê certo. Mas o pai não pode pontuar. Não pode. E nessa relação não existe amor. Não existe amor da nossa parte com o pai. Olha como é o coração de pai. O filho fala grosso com ele, o pai legítimo se posiciona, fala: baixa essa voz, não grite comigo, sou seu pai, rapaz. Está pensando o quê? Não, porque eu estou maior de... Pondere, baixe sua voz, não grite comigo, não fale isso, não é assim. O filho não gosta, bate a porta, vai embora. Por isso que eu não gosto de vir aqui em casa, vocês são muito chatos, vocês não me entendem. Qualquer semelhança é só ficção, tá, querido? E de repente, vai embora. Você se lembra da passagem do filho pródigo? O cara teve coragem de falar para o pai assim, ele estava desejando a morte, ele falou: bom, em outras palavras, já que o senhor não morre, então faz o seguinte, pega a minha parte na herança e me dá, porque eu quero viver a vida. Esse menino não se preocupou com os sentimentos do pai. Eu fico pensando na passagem do filho pródigo, aquele pai sentado todas as tardes, no final do dia, no pôr do sol, olhando para o horizonte, tendo um outro filho em casa e pensando: onde estará meu filho? Apesar do que ele fez, ele é meu filho. Apesar da maneira como ele falou comigo, eu amo. Pai é isso, querido. Para entender o coração de pai, só Deus entende. E pai, ele traz dentro de si algo divino. O pai terreno. Por quê? Porque apesar das vezes os filhos virarem as costas, mentirem para o pai, enganarem o pai, traírem o pai, menosprezar o pai, você não vai encontrar um pai odiando. Quer ver um exemplo disso? Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 37, verso 31. Então os irmãos mataram um cabrito e com o sangue mancharam a túnica de José. Depois levaram a túnica ao pai e disseram: achamos isso aí. Será que é a túnica do seu filho? Jacó reconheceu e disse: sim, é a túnica do meu filho. Certamente algum animal selvagem o despedaçou e o devorou. Então, em sinal de tristeza, Jacó rasgou as suas roupas e vestiu roupa de luto, e durante muito tempo ficou de luto pelo seu filho. Todos os seus filhos e filhas tentaram consolá-lo, mas ele não quis ser consolado e disse: vou ficar de luto por meu filho, até que vá me encontrar com ele no mundo dos mortos. E continuou de luto por seu filho José. Você sabe que essa história fala dos irmãos de José que mentiram para Jacó por inveja, por raiva e também por um plano de permissibilidade de Deus, um propósito de Deus. Irmãos, toda vez que eu leio esse texto, eu não sei, hoje eu compreendo, sabe? Como é que tem filho que consegue ser frio, mal, de chegar para um pai e inventar uma história dessa e falar assim: pai, a gente chegou lá e achou isso aqui. Eles mentiram. Na verdade, eles pegaram o filho, o irmão, e venderam para os midianitas. Eles olharam para o pai e contaram uma mentira, e o texto diz que Jacó, ele gritou, ele vestiu roupas de angústia, de tristeza, de luto, ele chorou. É filho. Meu Deus, eu fico pensando como que a cabeça de Jacó ficou. Será que o bicho que matou meu filho, será que ele sofreu antes de morrer?
Será que ele agonizou antes de morrer? Como ficou o coração de Jacó quando ele pega a túnica que ele fez para José e os irmãos falam assim: olha, é dele? E todos eles combinados, com exceção de Benjamim, em mentir para o pai. Aí o pai se rasga de tristeza. E a vida de Jacó, a Bíblia diz que mudou. Passaram-se 22 anos até que Jacó reencontrasse José. Agora, irmã e irmão que estão aqui essa noite, pense comigo. Como viveu Jacó nesses 22 anos, imaginando que só no dia da morte ele encontraria o seu querido José. Esses 22 anos na vida de Jacó foram anos de incertezas, foram anos de separação. Mas e os irmãos de José? Tocaram a vida, construíram famílias, tiveram filhos também, foram criar os seus animais. E o sentimento do pai? Ora, já mentimos mesmo, né? Passa um ano, né? Porque tem horas em que uma mentira precisa ser alimentada por outra mentira. Quem mente sempre é assim. Ele precisa inventar uma mentira para justificar uma mentira. E assim vai vivendo como mentira. Mas a Bíblia diz que um dia toda a verdade vai brotar, que tudo será apresentado diante do Senhor. Só que os irmãos de José não olhavam para o pai com um olhar de tristeza. Eles olhavam para o pai: estou nem aí. Mas José, que era o irmão deles, estava vivendo longe de casa, também sentindo a ausência do pai querido. Mas foram 22 anos que Jacó permaneceu ali na região de Canaã, sem saber da verdade, e cuidando dos filhos que ficaram, e abençoando os filhos que estavam com ele. Durante esses 22 anos, Jacó liderou a família, mesmo com José, que para ele foi morto por um bicho que os irmãos contaram. Mas os irmãos, ora, o que o pai está sentindo? Não tem nada a ver, deixa quieto. Aí o livro de Gênesis, queria que você abrisse comigo, no capítulo 46, no versículo 5, este homem está liderando a sua família nos 22 anos seguintes, assim que mentiram para ele que José foi morto. Mas no capítulo 46, passou os 22 anos. José virou primeiro-ministro no Egito. Os irmãos de José vão até o Egito comprar alimentos e encontram nada mais, nada menos. Sem saber, é José, aqueles que eles mentiram. E agora, meu irmão, como é que vai fazer para contar para o pai que eu inventei uma história? O texto vai dizer, você conhece a história, que José cria uma situação para que pudesse buscar os irmãos, o outro irmão e trazer o pai. Aqui no capítulo 46, esse homem, 22 anos depois, como que você acha que estava o rosto de José? Você acha que o rosto de José era o mesmo rosto de 22 anos atrás? Eu não estou falando só do tempo, eu estou falando da marca de um filho que se afastou dele, não por ele, que mentiram para ele. E a vida precisou continuar, porque não havia só José como filho. Só que 22 anos, irmão, para pensar, 22 anos depois alguém diz assim: José está vivo. Aí o texto diz no verso 5: então Jacó subiu de Berseba e seus filhos o levaram para o Egito. Transportaram o pai, as crianças e as mulheres das carruagens que o faraó lhes havia providenciado. 22 anos depois,
Os irmãos de José não contaram para Jacó o que eles fizeram. E aí que está a palavra dessa noite. Eles agora sabiam que José estava como ministro. Eles agora sabiam que José mandava, depois de Faraó, em toda a terra. E eles agora vão levar o pai, a pedido de José, para aquela região. E lá vai o velho Jacó, marcado agora não apenas pelo toque do anjo, quando ele luta com o anjo lá em Betel. Ele vai marcado por uma vida de amor por alguém que não está perto, que se foi. Ele vai de encontro a um filho, 22 anos depois, que para ele já não existia mais. O coração de Jacó batia diferente depois de 22 anos. Chegou a notícia para ele, ainda que não completa, dizendo: José está vivo. Mas os outros irmãos de José não falaram para Jacó: pai, a gente precisa te contar uma coisa. Há 22 anos atrás nós mentimos para o Senhor. A gente contou uma história. Eles não falaram isso. Aí o verso que a gente vai ler agora é o 28. Quando estavam quase chegando, Jacó enviou Judá adiante para encontrar-se com José e pedir informações sobre o caminho para Gósen. José mandou preparar sua carruagem e partiu para Gósen, a fim de encontrar-se com seu pai, Jacó. Quando José chegou, abraçou fortemente seu pai e, sem soltá-lo, chorou por longo tempo. Por fim, depois desse longo tempo, Jacó disse a José: agora eu estou pronto para morrer, pois vi seu rosto novamente e sei que você está vivo. Irmãos, tenta imaginar, 22 anos depois, você abraçar um filho que você achou que estava morto. O texto diz assim, que esse abraço foi longo. Esse abraço teve choro dos dois lados. Um filho que reencontrou o pai, que está mais velho, que está machucado da vida, mas que o amor de Jacó por José não diminuiu, continuou. Eles se abraçam, se beijam, choram. Aquela cena deve ter sido algo assim, de que todos ali, até os irmãos de José, tiveram que assistir este choro de reencontro de José e Jacó. E aí o texto que nós lemos diz que Jacó olha para José e diz assim: filho, agora Deus pode me levar, porque eu vi de novo o rosto de você. Para mim você estava morto. Deus agora pode me levar, porque eu estou feliz que eu te reencontrei. Essa história podia terminar assim, linda. Mas a pergunta é: como é que viveu o coração de Jacó? As dores por José, só Deus sabe as dores que Jacó teve por José. Quantas lágrimas pela ausência de José, só Deus sabe. Como estará o coração de Deus por um dos seus filhos que estão longe de casa? Porque se todo pai traz algo divino, como que estará o coração de Deus hoje por alguns filhos que estão longe da casa? Como que anda o coração de Deus? Porque ele fala lá no texto que nós lemos no Evangelho de Lucas, que se um pai terreno faz pelo filho o ato de não prejudicar, de não trazer malefícios, ele diz: quanto mais o Pai Celestial. Como é que anda o coração de Deus hoje, quando ele olha do céu e vê muitos dos seus hoje dizendo que o amam,
mas um amor que não tem aliança, que não tem gestos, não é correspondido, só da parte dele tem. É interessante que, como Deus, o coração de Jacó não foi proposital, nem para Jacó e nem para José, mas da parte divina sim. Durante 22 anos, Jacó viveu com uma expectativa de que só quando ele morresse, ele encontraria José. Só que 22 anos depois, acontece dele reencontrar José. E agora, meus irmãos, como é que ficam os outros irmãos? Como é que ficam os outros diante de uma mentira contada e mantida em secreto por 22 anos? Sabe o que eu não encontrei na Bíblia? Eu não encontrei na Bíblia Jacó odiando os seus outros filhos. Eu não encontrei Jacó dizendo: a partir de hoje vocês estão riscados. Mas o que a gente encontra no livro do Gênesis é que José alcançou a figura que ele tinha que alcançar como ministro, e Jacó, o sentimento de Jacó por seus filhos, você vai encontrar algo muito semelhante a isso. Quando Jacó está para morrer, ele chama os seus filhos e lança bênçãos sobre os seus filhos. Como é que pode um pai que viveu durante 22 anos sendo traído, sendo esquecido da verdade para com ele, como é que pode nesses 22 anos Jacó continuar amando aqueles que afastaram José dele? Sabe qual é a resposta disso, irmãos? É porque todo pai traz dentro de si algo que é divino. Filho, apesar de serem ruins alguns, apesar de nos ferirem, apesar de nos machucarem, pastor, como assim? Não posso dizer para você que todo filho é lindo, maravilhoso e cheiroso. Tem uns que sabem ofender, magoar, sepultar pai vivo, são especialistas nisso. Mas o coração de um pai, se ele souber que o filho ou a filha está passando uma internação agora no hospital, vai ter que amputar um órgão do seu corpo, o pai é capaz de ir lá e falar assim: posso doar o meu por ele? Porque o pai traz esse misto que eu disse a vocês. A Bíblia diz que José ficou na posição de ministro, Jacó foi para a terra de Gósen, mas os irmãos de José tiveram que conviver agora. O que o pai vai fazer com a gente? Eles não pensaram quantas lágrimas Jacó teve por José. Eles não pensaram nas tristezas que Jacó teve. E 22 anos depois, a mentira cai por terra. Mas José vai viver a sua vida e Jacó vai continuar vivendo perto dele. Mas agora tem uma história. E como é que faz agora aqueles que mentiram? Coração de pai. Coração de pai. Coração de pai, meu irmão, é quase igual ao coração de Deus. Você não consegue meter o pé e empurrar para baixo, ladeira abaixo. Você não consegue fazer o que às vezes os filhos fazem com alguns pais. Os pais podem até passar por coisas absurdas, mas eles às vezes não fazem com os filhos o que os filhos fazem com o pai. E olhando para esse texto, como é que Deus olha para os filhos dele que mentem para ele? Como é que Deus olha para aqueles que são filhos dele, que dizem que são filhos dele? Será que alguém já parou para pensar que quando eu minto, quando eu viro as costas para Deus, eu não estou me comportando talvez como os irmãos de José se comportaram?
Às vezes a gente não para pensar como o coração de Deus pode estar hoje, porque afinal de contas fazem tantos anos que eu estou longe de Deus, mas Deus não deixou de nos amar, Deus não deixou de olhar pela gente. Quer ver uma coisa interessante? Nós podemos não orar, nós podemos não agradecer a Deus por tudo que Ele nos faz, mas Deus, mesmo a gente não sendo um para com Ele, Ele mantém-se fiel, Ele se mantém em amor. A gente erra, a gente falha, a gente é infiel, mas o amor de Deus Pai é o amor que um pai tem por um filho. Ele está errando, ele está caído, ele está fazendo o que não deve, mas é meu filho, eu continuo amando o meu filho. Vai entender o coração de um pai, só Deus entende. Quando Jacó toma ciência que os irmãos dele fizeram aquilo, ele não deixa de amar os outros filhos. É mais ou menos como a gente, que já fez curso de batismo, que já leu a Bíblia, que já participou de reuniões, que já fez tanta coisa, e sem pensar a gente mentiu, traiu, ignorou, abandonou, virou as costas, não quero mais saber de Deus. Sabe como que Deus está todos os dias, ainda nesse tempo? Deus está olhando e dizendo: eu continuo amando você. Você pode estar onde você estiver, você continua sendo meu filho. Você pode estar vivendo errado, você pode estar na cama errada, você pode estar bebendo, você pode estar fumando, mas você é meu filho. Você pode estar fazendo coisas, filha, você pode estar fazendo coisas que eu nunca projetei para você, mas você é minha filha, você é minha querida, e eu não vou deixar de amar você. O coração de um pai. Agora, o velho Jacó tem ciência que mentiram para ele. Ele sabe que os seus outros filhos criaram uma história e nunca se preocuparam com o que estava no coração. A preocupação dos filhos era uma só: agora José nos mata. Mas eles não pararam para pensar o coração de Jacó. E sabe, irmãos, você vai encontrar na sua Bíblia que quando Jacó está para morrer, ele chama todos os seus filhos. Ele lança uma palavra. Ele está no leito, a idade chegou. Você não vai encontrar Jacó dizendo assim: eu te amaldiçoo. O que Rúben fez? Rúben, ele se deita com Bila, mulher de Jacó, uma das mulheres de Jacó. Mas Jacó não passa faca nele. Jacó não extermina ele. 22 anos depois, eu fico pensando naqueles homens tudo mais velhos, e o velho Jacó na sua tenda olhando um por um. Mas o coração de Jacó é mais ou menos como o coração de Deus. O de Deus é melhor, óbvio, que o coração de Jacó. O coração de Jacó, ele olha para aqueles homens barbudos, pais de família, e sabe como é que um pai olha para o filho? Se você pegar o meu celular, o Mateus está, eu não sei quem está mais pesado, se sou eu ou se é o Mateus, quase do meu tamanho. Mas o meu celular, o Mateus não é Mateus, é Mateuzinho. A Bárbara, se eu encontrar agora, não é Bárbara, é Bar. Mas e coração de pai? Se o telefone tocar agora para você, se algumas coisas a gente às vezes quer pensar diferente, mas o coração de Deus nos ensina muita coisa. Como é que Deus olha
para a gente quando a gente está longe. Hoje teve muitos pais que com certeza não receberam o abraço, telefonema, almoço, café. Está cheio. Está cheio. Mas se você perguntar para esse pai, talvez muitos não ganharam nem presente. E a questão não é presente, né? A questão é estar presente. Mas se você perguntar para esse pai que o filho faz 2 anos, 5 anos, que não vem vê-lo morando aqui, que mora no Brasil e faz 3, 4 anos que não vai lhe ver, se você perguntar para ele o que ele pensa do filho, ele pode até estar triste com o que está vivendo, mas ele não vai desejar o mal. Ele vai desejar que o seu filho cresça, prospere, alcance lugares, situações, posições que outros ainda não conquistaram. Você olha para esse texto e a gente vê que Jacó, ele não toma uma decisão diferente daquilo que se espera de um pai. E como é que Deus olha para nós? É interessante porque às vezes a gente não tem tempo para Deus. A gente levanta muito corrido. Culto de quarta-feira. Olha hoje, por exemplo. Eu vim na ceia ontem. Para que vir no culto hoje? Esta é a geração que diz que ama o Senhor. Um monte de coisa assume lugar por isso. Olha, no pai, eu não pude estar com o senhor hoje, porque hoje eu fui convidado para uma peça de teatro, mas outro dia a gente vai, a gente celebra. Pai, eu não pude almoçar com o senhor esse ano mais uma vez, mas se Deus quiser, ainda a frase assim, se Deus quiser, Deus vai preparar um tempo para a gente estar junto. Meu irmão, esse tipo de frase nunca deveria existir. Pai, o senhor sabe que eu te amo, né? Eu não estou aí, mas o senhor sabe que eu te amo. Verdade. No dia dos pais você lembrou que eu existo? No dia dos pais você lembrou de mandar um cartão? Tem gente que pensa que pai é centopeia, porque só dá meia, não tem tanto pé para isso, né? Parece que pai é centopeia, é todo ano um par de meia. Acorda para real, irmão, leva teu pai para a churrascaria, leva teu pai para um restaurante japonês, dá um negócio novo pro seu pai, rapaz. Dá um terno, uma blusa, um blusão, leva teu pai passear em Campo do Jordão, paga tudo lá, paga um fundi pro teu pai, rapaz. Vem com essa miséria de todo ano da meia. A gente não vestiu vocês só de meia, a gente vestiu vocês de cuequinha, de roupa, de coisinha, é só meia, vá caçar assunto, vai caçar assunto, leva o seu pai para passear, paga um cruzeiro pro teu pai. Mas eu não fui. Mas você ainda pode viver muito, seu pai não, então paga para ele, leva o teu pai para fazer uma sessão de fotos, leva o teu pai para algo extraordinário que você ainda não levou. Que tipo de amor é esse que o filho diz que tem pelo pai? Que esse amor só é assim: ô pai, você tem vintão? Ô pai, tem comida pronta? Os barbados. Ô pai, você tem, dá para você emprestar o carro para mim? Mas cadê seu carro? Meu carro está quebrado. Você quer sair para namorar com o meu carro? Com o meu combustível, com o meu pneu? Sabe quem faz isso? Pai. Presta atenção, querido. Pai. Às vezes a gente não para pensar como é que está o coração de Deus. Porque pai dá vida. Pai cria. Pai cuida. Pai alimenta. Pai educa. Pai protege. Pai carrega no colo. Pai ora. Pai olha nos olhos. Pai instrui. Pai incentiva. Pai encaminha. Pai caminha junto. Pai se faz presente. Pai se arrepende daquilo que ele ainda não conseguiu dar para o filho. Pai se arrepende às vezes de algumas circunstâncias, porque ele é pai. Pai entende o que os outros não entendem. Pai ampara. Pai dá a mão.
Pai sabe dizer não. Pai prepara e aconselha. Pai abraça. O pai faz graça. O pai, o filho, ele conhece. O menino chegou da escola, a moça chegou da escola. Pode ser adulto, tanto ele quanto ela, de passar revista na tropa. Você fala, vem cá, o que foi? Não, o que foi? Não, não foi nada não, foi sim. Não adianta você mentir para mim. O que foi? Tanto para o bem quanto o mal, né? Tenta dar um somebody love na gente, a gente vê o jeitinho e fala assim, o que você guardou aí no quarto agora? Não, você entrou correndo aqui. Não, é melhor você falar, porque eu vou achar do mesmo jeito. Pai conhece. Pai, ele adormece ao lado. Quer ver um exemplo? Talvez nenhum de nós aqui se lembra do pai da gente dormindo, quando a gente estava chorando. E a mãe já estava cansada, óbvio, e o pai adormeceu ali em cima de uma mesa, esperando o telefone tocar. O pai adormece do lado do filho que ficou com medo de dormir no escuro, que ficou com medo de um filme, porque pai é herói. Pai diz sim e faz um novo fim para o filho. Às vezes o pai não pode dar para o filho algo que ele quer, mas o pai vai lá e cria uma situação e o filho tem um final que ele gosta. Pai é coragem, pai é lutador, e pai ensina o valor da vida e o valor do amor. O dia que Jacó soube que seus filhos mentiram para ele, mentiram sobre José, o dia que Jacó soube que José estava vivo, 22 anos sem José, tem coisas que José e Jacó nunca mais vão viver. Tem fases da vida que são exatamente aquele período. José e Jacó tiveram ceifados a convivência durante 22 anos. Mas e os irmãos de José? Eles continuaram tendo pai. Eles continuaram vivendo as suas vidas. As pessoas fazem isso, né, irmãos? Não param para pensar nas feridas. E é interessante que o dia que José encontra com Jacó, eles se beijam, se abraçam, e Jacó continua amando os outros filhos. É óbvio que Rúben, por exemplo, tomou a sua sentença pelo que ele fez. Levi e os seus irmãos, por aquilo que fizeram, quando aqueles homens fizeram com a irmã deles, mataram aquela tribo. Agora Jacó, quando vai falecer, ele ainda acha força. Só pai faz isso. Só pai, mesmo com dor, finge que não está com dor. Vai para um almoço que ele não vai comer quase nada. Sorri para não chorar, porque a dor está pesada. Celebra aquilo que ele nunca teve, mas se alegra com o filho que está conquistando. Pai chora porque o filho não volta. Pai chora porque mais um aniversário, mais um dia dos pais, mais um Natal, mais um ano novo, o filho não lembrou dele, mas está ganhando dinheiro, está trocando de carro, está indo para alguns eventos. O filho não se lembra. Mas sabe como é que é o coração de um pai? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único e unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como entender o coração de um pai?
não procure entender. O amor de pai não dá para a gente entender. Sabe por quê, irmãos? Eu termino aqui. Quantas das vezes você e eu já olhamos para algumas coisas que a gente fez e falou assim: agora deu ruim. Agora acabou para mim. Agora esquece. Dessa vez eu fui longe demais. E talvez o inimigo veio soprar no nosso ouvido algumas coisas assim: realmente acabou para você. Você rasgou a cédula. Você pisou no tomate. Quantas das vezes o amigo, o parceiro, o cônjuge, os familiares vão nos deixar por aquilo que não deu certo na nossa vida, por aquilo que fizemos de errado. Mas sabe quem não vai nos deixar? Sabe quem vai continuar nos amando? Ele. Porque amor de pai não dá para entender. E o amor de Deus Pai a gente nunca vai entender. Deus te ama tanto, irmão. Deus nos ama tanto, que Ele pega o seu precioso filho e diz: se entregue por eles. Se a gente fosse ouvir um diálogo na linguagem de hoje, óbvio que isso não aconteceu. Você imagine as conversas do inferno. Às vezes eu fico viajando um pouco, sabe? Sabe naquele encontro de Jó, em que ele está sacrificando, aí o texto diz: e vindo os filhos de Deus adorar, Satanás veio também. Eu fico pensando aqui, quantas vezes o diabo fala assim: ei, teu querido, viu? Teu querido, ei, tua queridinha, olha lá, tua queridinha mentiu de novo. Ei, o teu querido, olha lá, o Senhor deu o seu filho para morrer por eles. Olha o que eles te dão. Ó, tá vendo? Não tem mais tempo para você. Eu fico imaginando, às vezes, o diabo com essas conversas, tentando, tá vendo? Você ainda vai continuar abençoando eles, vai continuar amando. Olha lá, tá vendo? Faz 3 meses que ele nem vai na tua casa, nem ora. Ih, pouco se importa com os teus preceitos. O texto diz que mesmo a gente não servindo, mesmo os irmãos de José sendo quem eram, o coração do velho Jacó se assemelha ao coração do pai. Que mesmo a gente fazendo o que não deve, e não quer dizer que Deus aprova o que a gente faz, mesmo a gente sendo infiel, a Bíblia diz que Deus permanece fiel. Ele continua nos amando. E entender o coração de Deus a gente nunca vai entender. Eu não entendo. Às vezes eu falo para a Fernanda: eu não entendo. E eu vou morrer sem entender. Como pode alguém que fez mal para a vida dos outros, que tirou a vida dos outros, que fez tanta coisa, um dia aceita Cristo, muda de vida e o Senhor perdoa os seus pecados? É que o pecado daquelas pessoas é uns, os nossos são outros. O amor de Deus a gente nunca vai entender. E a Bíblia diz que Jacó, ele vai para Gósen, fecha os seus dias vivendo perto de todos os filhos. O coração de Deus tem o mesmo desejo para mim e para você. Deus deseja nos receber na sua casa. Eu não estou falando apenas aqui. Deus deseja nos receber nos portões celestiais. Jacó descansa, fecha os olhos, morre. Um dia a gente também vai encerrar nossa trajetória aqui. Sabe qual é o desejo de Deus? De nos encontrar na eternidade.
Que Deus, nesta noite, meu irmão e minha irmã, que o Senhor, nosso Deus, receba de nós a partir de hoje um outro olhar, um outro comportamento. Que a partir de hoje a gente convide Jesus para sentar-se conosco no carro, para sentar-se à mesa do café, no sofá da sala. Quando a gente levantar amanhã e ir para o trabalho, que a gente se lembre que sem Deus a gente não é nada. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se você não se lembrar de Deus amanhã, Ele continuará olhando para você e olhando para mim. Porque o amor de Deus a gente nunca vai entender. É como o amor de pai. O amor de pai não dá para a gente entender. Tem filho que faz tanta coisa. O que mais eu assisti foram filhos que fizeram tanta bobagem, tanta burrice, tanta lambança. Quando caiu lá na unidade, quem que vinha? Eu olhava para alguns pais, muitas das vezes, olhar cansado, sofrido, surrado, fazendo coisas que o filho nem sempre reconhece, porque o coração de um pai da terra é quase que semelhante ao coração de Deus. Gritei, xinguei, falei, chutei, meti o pé, não fui mais para a igreja, não ceiei, pintei, bordei, fiz o que fiz. E Deus continua assim: mas você só não pode fugir do meu amor. Eu continuo te amando, eu continuo te desejando. Que a partir de hoje, ou voltemos a partir de hoje, a imaginar, pensar, que apesar de tudo o que a gente não faz de certo, que apesar dos erros, mancadas, decisões, posturas, Deus continua dizendo: eu te espero, eu ainda estou te aguardando. Eu diria para você, meu irmão e minha irmã, que não é fácil amar quando você não é correspondido. Tem muito pai, tem muitas mães que talvez entendam o que eu falo. Às vezes a gente olha e fala assim: depois de tudo, ainda é assim que eu sou tratado. Pois bem, querido, Deus também enviou Jesus e os homens viram as costas para Ele. Continue fazendo o seu papel, assim como Deus faz o dele, porque um dia eu e você vamos nos apresentar diante dele, e nesse dia a gente receberá aquilo que Ele preparou para nós. Amém, querido?